Boa noite a todos. Paz e bem. Se eu me atrapalhar um pouco aqui é por causa da minha ansiedade, tá? E isso me lembra uma reunião que nós tivemos no ano passado com o Wagner, né? E o Wagner é sempre muito espirituoso. E alguns de nós estávamos no início dos trabalhos e foi feita uma reunião para os colaboradores e tal. Aí quando ele entrou no aspecto dos novos expositores, ele citou um livro, né, que eu até achei que existia, não conhecia bem ele, que ele falava assim que para os novos expositores era bom ler Como Dar uma Exposição Sem Desencarnar de Medo. Eu achei que era um livro verdadeiro, porque as primeiras exposições sempre foram muito ansiosas. Hoje em dia eu já consigo controlar um pouco, dado o aprendizado, né, dado os resultados que nós temos obtido, dada a simpatia do público. Então já tenho mais confiança e as coisas saem mais naturalmente. Esperamos que melhore e eu conto com a colaboração de vocês e com a paciência. O assunto nosso de hoje é um assunto que ocorre muito no meu trabalho, né? Não sei se todos sabem, eu faço um trabalho voluntário na União Provida e nós ouvimos desabafos de pessoas angustiadas com a intenção de trazer algum alívio emocional, segundo uma metodologia adequada para isso. E muitos dos relatos, se não a grande maioria, eles têm a ver com ansiedade. E aqui no atendimento fraterno da nossa casa também. As pessoas nos procuram, ou nós procuramos, né? Porque todos nós estamos aptos e podemos estar disponíveis para procurar, não tem problema nenhum. E muitos dos relatos eles têm a ver com ansiedade. Daí o meu interesse em falar sobre ansiedade. E nós vamos percorrer esse caminho nessas próximas 1h30. Brincadeira. Esses slides eles não são meus, eu vasculhei na internet e achei alguns bem adequados. E aí a fonte está ali em cima. Eu não consigo ler daqui. Só para dar os devidos direitos autorais. Tá bom? Essa é uma bibliografia que foi utilizada para esses slides. E é sobre essa bibliografia que nós vamos desenvolver nosso trabalho. Temos alguns livros expostos ali. Transtornos Mentais, da Sueli Caldas Schubert. Do Divaldo Franco, Conflitos Existenciais. Os outros dois também dele, né? O Homem Integral e Autodescobrimento. Todos psicografados do espírito da Joana de Ângeles. É uma série voltada para as questões psicológicas e espirituais, mais no sentido psicológico, e vale muito a pena ler. São muito bons, são muito didáticos, e a leitura é muito simples. E traz bastante esclarecimento sobre a ótica espiritual dessas questões carnais psicológicas. É muito interessante. Antes de nós começarmos a deslindar os slides, nós vamos ver um filme rápido sobre ansiedade. Quem eu sou? Meu nome é ansiedade. Eu sou um medo de não dar certo, de não saber responder, de cair e tropeçar na frente de todo mundo. Sou a pior fantasia de coisas que podem acontecer justo quando tudo precisava ser perfeito. Eu te torturo com perguntas internas. Será que você estudou direito? Conferiu a mala? Fechou tudo? Tem certeza? Eu posso ser absolutamente saudável. Eu sou um sinal de alerta de que é preciso estar atento e pronto para o que está por vir. Quando tudo acaba e dá certo, eu viro uma sensação leve de dever cumprido, uma espécie de caramba, eu consegui. A grande questão é quando eu nunca diminuo. Continuo sempre no mesmo ritmo de cobranças, de preocupações. Uma tensão constante e crescente que vai minando a energia e a saúde da pessoa. Férias, sombra e água fresca. Era pra você estar feliz e descansada? Era. Mas aí você olha pro marzão, toma uma água de coco e pensa: se alguém morrer, será que
Me contam ou escondem até eu voltar? E o dinheiro? Será que vai dar até o final da viagem? E meu trabalho, será que ele está mesmo garantido? Preocupações são como as ondas do mar. Mais fortes, mais fracas, mas não param. Sempre brotam e atormentam a alma. Os conhecidos dizem que você procura as preocupações. Não é verdade. Você não consegue fazer diferente. A ansiedade, ela é como um elefante que vem passando, te dá uma encarada, gosta de você, senta no seu colo, bem em cima de você. Até para respirar é difícil. Às vezes você vê uma pessoa na rua tímida que mal abre a boca e pensa: nossa, como ele é calmo, né? Talvez não seja. Não fala, mas pensa. Pensa o tempo inteiro. E como pensa? Se preocupa o tempo todo, controlado por fora, mas irritadíssimo por dentro. A mente que não para também não dorme. A insônia é muito comum, boca seca, suores excessivos, mãos geladas, tonturas. As dores são muitas, nas costas, na barriga, em lugares diversos. Comem muito ou não comem nada. Dormem muito ou, ao contrário, não dormem nada. Bebem demais, fumam demais. Os excessos frequentes costumam ser um sinal de alerta, um sinal de que é preciso estar atento ao perigo. No medo de não fazerem direito, acabam nem fazendo, vão protelando, empurrando com a barriga. Os outros acham que é preguiça, que é má vontade, mas não é, é angústia. A ansiedade corrói, destrói a alma. Se a ansiedade estiver te atrapalhando no trabalho, nos relacionamentos, na escola, procure ajuda, busque um psicólogo. Fazer terapia é um ato de coragem, só para fora. Tire esse elefante de dentro da alma. Depois nós voltamos a comentar sobre o filme. Aqui nós temos um slide falando sobre a ansiedade e demonstra que o Brasil é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. 9,3% da população sofre com o problema. Ao todo são 18,6 milhões de pessoas. Bastante gente, né? E sobre o futuro da nossa nação, temos aí alguns dados entre os jovens de 12 a 17 anos, 30% têm transtornos mentais comuns, entre eles a ansiedade. Desses 30%, 26,7%, 12 a 14 anos, 33,6%, 15 a 17. Entre os sexos, 38,4% as meninas e os meninos, 21,6%. O ápice do problema ocorre aos 17 anos, 44,1% das meninas e 27,7% dos meninos têm algum transtorno mental comum. A ansiedade ela é algo natural. Existe um aspecto psicológico da ansiedade que nos coloca à disposição, nos precaver de algo futuro, de uma tarefa que nós queremos fazer, que nós queremos desempenhar, ou de algo que nós esperamos que ocorra no futuro. Então, ela já advém do nosso instinto de preservação, por assim dizer. Mas, quando ela toma um vulto muito grande, como um vício, como uma paixão, o sexo se torna em luxúria, por exemplo, vira uma paixão, a ansiedade ela se torna um elefante dentro da alma e nos faz sofrer. E o nosso pensamento, ele tem muito a ver com isso. No ambiente moderno que nós vivemos hoje em dia, os insights que provocam os nossos pensamentos, que nós temos que lidar, eles são extremamente grandes. Mas uma pesquisa sobre o pensamento feita nos Estados Unidos revela que 40% do que nós pensamos jamais acontecerá. Passado. 12% tem a ver com saúde, 10 assuntos insignificantes e 8 tem um embasamento real. Então, muito do que trafega em nossa mente é lixo. Precisamos cuidar disso. Vigiar os nossos pensamentos. Equilibrar os insights, as entradas que nós permitimos que cheguem a nós. Porque o cérebro ele não descarta nada. Ele coloca num segundo plano todas as informações. Então, um excesso de informação
é trabalho para o cérebro. De 50 mil pessoas, 50 mil pensamentos diários, apenas 8% são relevantes. Aqui a irmã gêmea da ansiedade, só para a gente ter um dado. A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. A prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. Então, ansiedade e depressão são irmãs que andam de mãos dadas contra nós. E por que a ansiedade é tão comum nos dias de hoje? Fatores decorrentes: complexidade da vida moderna, competitividade, temos que ser os melhores, ganhar mais, ser os mais bonitos, pressões, desafios e rápidas mudanças, né? Então, o que ocorria, levava 10 anos para mudar numa geração atrás, hoje, uma semana, né? Quando eu estudava na faculdade, já tem alguns anos, os professores diziam que o conhecimento dobrava em 5 anos. Eu me formei em 95. Então, de lá para cá, conhecimento, e nós tentamos acompanhar isso. Isso gera ansiedade. Perda dos valores familiares e religiosos, né? Questão da ali, religiosos, leia-se espiritualidade, né? Nós nos tornamos muito materialistas e o material é do dia a dia. Muda muito rápido. Perda dos valores familiares, comentaremos mais adiante. Frustrações profissionais e afetivas, conflitos conjugais, morte de ente querido, perda de emprego, dívidas financeiras, medo da violência. Então, tudo isso são causas de ansiedade porque nos coloca numa posição de desconforto e nós temos que aprender a lidar com isso. Cada um tem um jeito próprio, uns mais, uns menos. Aqui, a Joana de Anjos também nos comenta alguma coisa no livro O Homem Integral. Ela fala também sobre competitivismo, correria pela aquisição, ameaças de guerras, enfermidades devastadoras, tragédias iminentes, crimes e violências. Aqui só para reforçar. E hoje em dia nós temos um complicador muito grande que é a mídia, né? Todos esses fatos ali sempre ocorreram, mas parece que a mídia tem um gosto especial por nos chamar a atenção pelo que é negativo. E por que ela faz isso? Porque ela sabe que nós gostamos disso. Se nós ligarmos a televisão só no assunto cultural, daqui a um pouco as televisões só estarão transmitindo coisas culturais. Mas não, o que vende mesmo é desgraça. E quanto mais desgraça a gente vê, mais somos influenciados, mais pensamos negativamente e nos tornamos mais ansiosos por problemas que nós não conseguiríamos resolver. Os problemas mundiais, eles devem ser percebidos. Os problemas nacionais, nós devemos percebê-los. Mas eu volto novamente à minha época de faculdade, que a professora dizia: devemos pensar globalmente, mas agir localmente. Ou seja, dar atenção àquilo que nós realmente podemos mudar. É um trabalho de equilíbrio, mas extremamente necessário. Então, como eu falei, ansiedade normal, né? Significa vitalidade, ou seja, estamos vivos, queremos continuar vivos e recebemos insights de coisas que nós temos que resolver para atingir nossos objetivos. E o fim último dos nossos objetivos é a preservação e o progresso. Mas aí, algumas coisas que nos causam ansiedade, normal, né, por assim dizer. Primeiro, dar uma palestra no Lar Espírita União. Segundo, prestar um exame, qualquer exame, né? Até tirar a pressão, né? Às vezes causa ansiedade e altera a pressão. Fazer vestibular, entrevista de emprego. É uma separação
conjugal ou não, ou a morte de uma pessoa querida, uma pessoa amada, um encontro amoroso, né? Isso causa muita ansiedade. Quando você aguarda uma notícia, né, uma resposta, fez o vestibular, quer saber a resposta e tal. O medo de ter sua casa assaltada. Então são coisas simples que nos causam ansiedade. Mas a ansiedade ela pode ser patológica, ou seja, ela pode nos causar doenças. Porque é uma reação desproporcional ao perigo objetivo. Então, qual o perigo objetivo dessa tela anterior? Ops. Ou spoiler, né? Por exemplo, prestar um exame. Eu fico esperando a resposta, mas só o fato de eu estar aguardando essa resposta me causa um mal, uma ansiedade tão grande que eu passo mal. Que me dói o estômago, que me dá dor de cabeça, que eu perco o sono. Que altera o meu humor. Sinal de que as coisas não vão bem. Há um desenvolvimento de sintomas e diversos mecanismos neuróticos de defesa. Neurose, segundo Jung, é um conflito entre o eu e uma força contrária relacionada aos conteúdos inconsistentes. Aqui uma outra figura que pode representar a ansiedade. A ansiedade, quando eu coloco muito futuro no meu dia a dia, eu penso muito no futuro, nas coisas que eu tenho que resolver, eu não me concentro no presente. Isso é um desequilíbrio. É preciso viver o presente. Porque do passado nós não conseguimos alterar nada, embora o conheçamos, mas passou. E o futuro, sobre ele, nós não temos o controle. Medo do futuro, projetando-se no passado, sem pôr pé no presente. E isso ocorreu hoje comigo, só para dar um exemplo bem prático. Já tinha preparado a minha exposição, olhado os slides e tal, mas me sentia ansioso. Como eu estava à toa à tarde, pensei, vou ver um filme na Netflix. Aí botei lá na Netflix. Eu não conseguia ver o filme, eu não me sentia presente vendo o filme. Eu estava ansioso. Isso é normal. Desde que, depois que eu termine a exposição, eu relaxe e vá viver a minha vida. Me sinta bem com a missão cumprida. Isso é ansiedade normal. Mas se eu sair daqui e o futuro permanecer me incomodando sem aquela descarga de neurotransmissores positivos no meu cérebro, me dando tranquilidade e me equilibrando, é mau sinal. Sintomas da ansiedade. Dor no peito, físicos, né? Dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, alterações gastrointestinais, né? Entre outros. Sintomas psíquicos, insônia, acordar de madrugada, né? Às vezes pensando em coisas simples até no dia seguinte. Dorme bem, mas acorda 3h30 da madrugada, pensando que tem que levar o cãozinho para fazer uma limpeza nos dentes, por exemplo. Irritação, tensão, inquietação, perda de concentração, irritabilidades. Aqui alguns tipos de ansiedade. À esquerda, bem em cima ali. Aqui, ó. Ansiedade que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar. Mais embaixo. Estresse pós-traumático após presenciar acontecimento. A perda de um ente querido, por exemplo, ou sofrer um acidente grave, né? Ou o Vasco perder para o Flamengo, né? É um acidente pós-traumático para mim. Transtorno de pânico, crise súbita de mal-estar em geral sem que exista um fator desencadeante. Ansiedade induzida por substância, uso de determinadas substâncias que pode levar a um ou mais transtornos ansiosos. TOC, mais conhecido entre nós, né? Presença de pensamentos obsessivos e necessidade de realizar alguns rituais para suprimi-los, como lavar as mãos repetidamente.
Fobias. Medo excessivo e irracional revelado pela presença ou antecipação da presença de um objeto ou situação que causa pavor. Exemplo, fobias de animais, fobias de sangue, altura, doenças, etc. Fobia social. Medo persistente de situações em que a pessoa acredita estar exposta à avaliação dos outros ou de se comportar de maneira vergonhosa. E a generalizada, né? Quando a ansiedade flui ao longo das horas, dias e meses. Há uma preocupação excessiva e incontrolável, geralmente associada à tensão muscular, insônia e irritabilidade. Aqui nós podemos ir se identificando, gente. Essa questão da generalizada. Às vezes está lá passeando no Rio Iguaçu, ali no parque ambiental, com a família, sente um certo prazer de olhar, de ver o ambiente, da família estar junto, mas não se sente completamente no lugar. Ansiedade. Aí nós terceirizamos o problema, né? É uma coisa interna, nós colocamos ações externas para desfocar do mal que estamos vivendo. Aí cometemos algumas gafes. Roer as unhas, comer exageradamente ou deixar de comer. Fumar freneticamente, consumir bebidas alcoólicas com mais frequência. Outros perdem o sono ou dormem demais. Muitos ou muitas passam a utilizar medicamentos. Busca de alívio em atividades como o jogo patológico. Comprar compulsivamente, né? Vai no shopping, ou vai na van, né? Vamos mais próximo, vai na van essa semana, aí se alivia, né? Fica feliz, né? Porque estimulou aquela parte do cérebro da recompensa. Aí na segunda-feira, foi lá no sábado, na quarta-feira já está de novo. Vai lá na van e compra. Aí recompensa de novo, né? Ou jogos, né? Vai pro carteado no sábado, se sente bem jogando, perdendo ou ganhando. Passa a ansiedade. Na quarta-feira, de novo. E assim vai. Ou na comida, né? Tá ansioso? Vai comer. Se sente bem, come um chocolatinho. Depois que passa os efeitos dos neurotransmissores, a ansiedade volta. Porque nós colocamos nossa aflição interna em algum elemento material ao nosso lado. Esses aqui são os mais negativos. Mas tem os positivos, né? Embora seja um deslocamento do problema, mas ainda são mais positivos. Praticar esportes, realizar exercícios físicos regularmente, dedicar-se à leitura, à música, ouvir música, né? Ou tocar. Praticar algum tipo de arte. Praticar a oração e a meditação. Os exercícios físicos por dois motivos, que eles colocam nós naquele ambiente, naquele momento, e também para a descarga de neurotransmissores que após o exercício físico estimulam o nosso cérebro positivamente, liberando dopamina, noradrenalina, etc. E esses outros aqui, ó, é porque nós nos concentramos no momento, no presente. Aí alivia a ansiedade. Então pega um livro lá gostoso, que você goste, né? Um romance, senta na sua cadeira e lê, se concentra, tenta se concentrar, luta contra ela, contra a ansiedade. Praticar a oração e a meditação, veremos mais adiante. Tudo que nós vimos até agora, tanto os positivos quanto os negativos, são tratamentos externos do meu corpo físico, do ambiente que me circunda. Mas a solução não está aí. Porque as causas estão em nossa interioridade. Não é a carne que é fraca. São coisas de nossa alma. E se são coisas de nossa alma,
é a nossa alma que precisa ser tratada. Procurar o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, fazer atividade física, ler, praticar a meditação, tudo isso ajuda muito e deve ser procurado. Mas são paliativos. Eles dão um certo conforto momentâneo, mas pode não ser a solução. Porque o problema é na nossa consciência, é na nossa alma. Talvez por coisas que nós tenhamos trazido de nossas encarnações anteriores, ou algo que tenha nos comprometido na infância, na juventude, ainda nessa encarnação. As dores físicas, elas são do corpo. Mas as dores da alma é do espírito. E pelo espírito que o tratamento deve ser focalizado. Aí nós encontramos a terapia nas casas espíritas, onde nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade. Joana de Ângeles fala alguma coisa sobre os desdobramentos dos fenômenos ansiosos. O que acontece conosco se nos tornarmos ansiosos? Sentimos ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência. Avolumacenamento e uma grande quantidade de ambições, de desejos de execução ou conquistas de coisas simultaneamente. É aquela coisa de não estar no lugar onde realmente deveríamos estar. Estamos com a mente pensando em várias coisas e acabamos não realizando nada, como a moça do filme falou. A necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades. Não relaxa. Falta alguma coisa, estou esquecendo alguma coisa. Tornam-se exigentes e preconceituosos, agressivos e violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida. Os seus relacionamentos são turbulentos, porque desejam se impor, não admitindo restrições à forma de conduta, não admitem que devam mudar de comportamento. Então, são alguns efeitos que a Joana de Ângeles elencou a respeito da ansiedade. Se o problema é na alma, um centro espírita ajuda muito. Porque o centro espírita é a universidade da alma. Nele podemos encontrar auxílio para qualquer tipo de dor. Suponha que a ansiedade seja acompanhada por influências de espíritos imperfeitos, por exemplo, né? Obsessão. Nesse caso, o diálogo com a entidade pode afastá-la do nosso convívio e nos dar calma para o nosso dia a dia. Palestras evangélicas ou doutrinárias, como a de hoje, os passes que todos nós conhecemos, né? Transferência de energia do mundo espiritual para o nosso corpo físico, pelo espiritual, ajuda muito. Os cursos de espiritismo sobre a doutrina, para nós entendermos o que é a filosofia espírita, ajuda muito. São tantos outros alimentos para modificar os nossos reflexos condicionados e infelizes. Porque esses nossos reflexos, muitas vezes, eles estão embasados na materialidade excessiva. E como tratar algo que é interior pela materialidade? O tratamento pela materialidade são lenitivas, expectativa, um conforto momentâneo. Mas o cerne da questão não está na carne. Está no espírito. Está em mim espírito. Não no adereço, no instrumento carnal. Embora possa influenciar, sem dúvida. O centro espírita proporciona o que nós vimos ali. Mas a terapêutica que realmente vai funcionar, a percepção deve ser fruto de uma observação amorosa de nós mesmos. Para que possamos fazer isso, é necessário nos vermos como seres essenciais,
espíritos simples e ignorantes em processo de evolução que têm o direito de errar para evoluir. Joana de Ângeles diz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não adianta os lenitivos positivos e negativos que nós vimos. Não adianta o apoio da casa espírita se nós não fizermos isso. Se o que nós colhermos aqui em termos de ensinamento espiritual, nós não colocarmos no nosso comportamento e no nosso dia a dia, a gente vem para a casa espírita, se sente melhor, mas continua em erro. O que resolve significativamente é a transformação moral. E a casa espírita e os espíritos são instrumentos disso. As terapias de libertação, inclusive da ansiedade, da depressão, etc., do pensamento suicida, da inveja, da raiva, do ciúme, da ganância, da luxúria, é a transformação moral do paciente. A orientação ao agente e a utilização dos recursos da meditação, da oração, da ação dignificadora e beneficente. E a doutrina espírita, a filosofia espírita é tão bacana que ela tem um manual de como fazer isso. Como me transformar moralmente? Terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais. E o que são as leis morais? Começou lá com Moisés, os 10 mandamentos. Deixou lá. Começou lá. Aí Cristo veio e disse, vocês não entenderam direito, eu ratifico, eu confirmo as leis morais, os 10 mandamentos, mas vou mudar um pouquinho aqui a questão social. Não vai ser mais olho por olho, agora é todo mundo irmão, caridade, amor, justiça e caridade. Mas nós não entendemos ainda, aí reencarnamos aqui após o advento da doutrina espírita, codificada por Kardec, e os espíritos disseram, os 10 mandamentos, só que os 10 mandamentos agora eu vou falar para vocês de um modo mais explicadinho, e são as leis morais. Aí tem lá a lei do trabalho, lei do progresso, as leis da sociedade. É só praticar, como se fosse fácil, né? E principalmente a lei de amor, justiça e caridade. É o exercício disso que nos transforma moralmente. Não basta sentarmos aqui. Porque eu saio daqui e vou levar adiante um conflito com a minha ex-esposa, com o meu ex-marido, vou levar adiante um conflito que eu tenho com o meu patrão ou com o meu empregado, vou levar adiante um conflito que eu tenho com meu pai, ou que alguém que me deve alguma coisa lá, de algo que não me pagou. Gente, a oportunidade é agora. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós agirmos no bem, pensarmos o bem, os males da alma se afastam. Então eu recomendo a leitura dessas leis morais, né, terceira parte do Livro dos Espíritos, com calma, reflexão, ou a frequência nos estudos aqui da casa. É muito enriquecedor, as reflexões são muito bacanas e são fáceis de entender. Mas se não quiser ler, não tem problema, porque as leis estão em nossa consciência. Basta deixar ela agir. Recursos da meditação. Por que a meditação? Porque a meditação nos coloca no nosso ambiente, no nosso presente. Existem exercícios simples de meditação que amenizam a questão da ansiedade. Mindfulness, por exemplo, é um termo atual que se utiliza muito para a questão da meditação. E a meditação reflexiva, como Santo Agostinho fazia antes de dormir, né? Ele vasculhava o seu dia e verificava o que ele tinha feito de errado.
para se corrigir. A oração, por que a oração ajuda? A oração nos coloca em sintonia com o Altíssimo, atrai os bons espíritos que nos trazem conselhos edificantes. Aí basta nós aceitarmos e deixa de lado, afasta, né, quando nós oramos e pedimos o apoio do bem, afasta aqueles espíritos mais ignorantes, por assim dizer, que se regozijam com a nossa queda, né, com o nosso erro. E a ação dignificadora e beneficente é perseverar no bem, né, gente? Todos nós sabemos o que é o bem, né? Fazer o bem atrai o bem. Mesmo que muitas vezes não entendido, porque a nossa consciência sabe quando a gente faz o bem. Isso nos fortalece, nos leva adiante, nos dá força. E fazendo tudo isso, o que ocorre? Libertamo-nos da ansiedade. Por quê? Porque nós aceitamos as circunstâncias da vida não como mal. Não é dor ou castigo, mas são oportunidades amorosas e divinas para o aprendizado, para a quitação de dívidas passadas ou como testes rumo ao engrandecimento e perfeição. Isso aqui é justiça divina. Ora, o mal que sofremos, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que provocamos nesta encarnação ou algum resquício de algo passado. Porque Cristo disse, e Deus disse, a cada um segundo suas obras. Então, nada que nos acontece é por acaso. A nossa situação em específico são coisas que nós escolhemos antes ou agora. Entendendo isso, nós entendemos que se nós somos herdeiros dessa situação, nós podemos construir algo diferente. Fazendo o bem, entendendo, me prescrutando o porquê da minha inveja. Por que da minha inveja? Por que da minha ganância? Qual é o caractere da minha personalidade que me leva a isso? Basta nós olharmos internamente que nós perceberemos onde que nós temos que agir. Combater as nossas dificuldades e treinar e elevar as nossas virtudes. É disso que está falando aqui. Para a quitação de dívidas, eu diria melhor, né? Para a quitação de responsabilidades, né? Que nós adquirimos no passado, ou como uma provação de que nós aprendemos a lição. Ora, se eu estou na Universidade da Alma e aprendo que a caridade faz bem para mim e para a sociedade, eu vou provar a caridade, vou fazer a caridade. A caridade no sentido amplo, não só da questão assistencial, né, material e tal. Caridade de fazer o bem, da indulgência e do perdão. O perdão é aquilo que a gente faz quando a gente não tem responsabilidade sobre o livre-arbítrio de outra pessoa, de outro ente que nos circunda e que nos faz mal. Vocês entenderam? É uma mão de duas vias. Eu faço o bem e quando eu recebo o mal, eu perdoo. Resultado, harmonia total. O convite de Jesus já foi feito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ali estão os passos, né, gente? Basta a gente entender o que ele quer. Eu já citei como, né? As leis, os mandamentos. Nos perscrutarmos, nos identificar onde estão os nossos erros, como Santo Agostinho fazia à noite, e no dia seguinte trabalhar para isso. Um outro item que falta, força de vontade. Ora, se eu sei o que eu tenho que fazer, se eu sei onde estou, por que não fazer? Preguiça? E depois que nós recebemos a orientação, mais responsáveis seremos. Porque quem mais for dado, mais será cobrado. Conclusão.
Não devemos sofrer por antecipação. A cada dia basta o seu mal. Por que acrescentamos espinhos em nosso coração ante a possibilidade de sofrimento no futuro? Por que viver o futuro? Quantas vezes não nos envolvemos em fluidos nocivos por inquietação precoce ante fatos que muitas vezes não chegam a concretizar-se? Contorna qualquer ansiedade por dores que não se justificam presentemente. As dificuldades reais que atravessamos no presente já representam cotas abençoadas de ensinamentos redentores para nos fixar em temores futuros. Então, nos concentremos no momento, né? Pensemos globalmente, mas agimos localmente. Não esquecer que o livre-arbítrio pode alterar destinos e a previdência dos céus conhece tuas forças e necessidades, alterando rumos até aliviar, tanto quanto possível, a jornada. Então, aquilo que está previsto para nós podemos antecipar, nós podemos melhorar, basta usar o livre-arbítrio. É difícil, muito difícil. E a previdência dos céus se resume nas leis naturais, né? Que nós já conhecemos, que nós já estamos estudando. A lei do trabalho, a lei do progresso, não fazer ao outro o que não faríamos conosco, essa é a previdência divina. As leis já estão colocadas à nossa disposição. Basta executá-las. Com certeza não vale que te perturbes por situações que podem não exatamente como pensas. Vive cada dia na busca de fazer o melhor, guardando a convicção de quem produz o melhor. Qualifique-se a conquistar vultosos créditos morais, reorganizando os planos, reordenando lutas, redirecionando provas e cobrindo a multidão de deslizes anteriores, apresentando-se como candidato feliz a novas etapas evolutivas na Terra ou em outros mundos de progresso. Acima de nossas impressões existe a lei sapiente ordenadora da vida, cuja direção empreendida é sempre na rota que nos favoreça com o sumo bem. Por mais que as coisas estejam difíceis, nada está perdido. O progresso e a felicidade nos espera, assim como os trabalhadores de última hora. Se nós passarmos a executar o bem e a pensar o bem nesse momento, a paga será nos dada, que é a felicidade dita pelos espíritos, a consciência tranquila de estar fazendo o correto. Independe do nosso passado. Se nós agirmos agora, não há necessidade de ansiedade. Receberemos a moeda do dia trabalhado. Basta trabalhar bem, independente que tenhamos trabalhado mal num passado remoto. Embora tenhamos compromisso, né, responsabilidades com aquele. Chico, não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Joana de Ângeles também. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem pressa, sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê. Não, porém, da forma como aguardas. Porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Mesmo que a vida nos acene com acontecimentos desagradáveis na área da saúde, da afetividade, das relações familiares e profissionais, mantenhamos acesa a chama de esperança, entregando a Deus as nossas aflições, recordando a advertência do Mestre inesquecível. Tenho-vos dito isto para que tenhais paz. O mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente Deus, que tem o poder de mudar o tempo, permitindo a tempestade, também tem o poder de agir no tempo certo, permitindo que o sol surja com todo o esplendor. Essa última parte é uma figura. Deus realmente, a questão das tempestades, é tudo lei natural, mas as tempestades emocionais, nós que as provocamos. Por causa do livre-arbítrio, que é uma lei divina. E se eu provoco em mim, como eu já disse, eu mesmo posso desfazê-la,
permitindo que o sol surja com todo o esplendor dentro de mim, que é a felicidade dita pelos espíritos, a consciência tranquila, livre de inveja, livre de ganância, livre da raiva, livre da luxúria, do ciúme e outras coisas mais. Então, meus amigos, para encerrar, a ansiedade é coisa nossa, coisa da nossa alma, embora haja evidências físicas e psicossomáticas, né? Mas nós podemos tratá-la como se trata a alma. A casa espírita, ela ajuda muito, mas a transformação que ela proporciona desde o meu entendimento é que fará mudar essa questão dentro de nós. Basta que nós escolhamos isso. Antes de encerrar, eu quero agradecer a todos a presença desse dia e agradecer também os espíritos encarnados do Marlon Reikdal e do Haroldo Dutra, dos quais muitos ensinamentos eu trouxe aqui para discutir com vocês. Tá bom? Muito obrigado, paz e bem.